pede a determinação da diferença de altura das colunas da esquerda e da direita de mercúrio no tubo de vidro em termos da pressão atmosférica P0, da densidade do mercúrio e da aceleração da gravidade no local. Como resolver essa questão? Primeiramente, nós vamos utilizar a equação de estado do gás perfeito dado por P1 V1 sobre T1 igual a P0 V0 sobre T0, para que possamos determinar a pressão final do gás após o professor comprimir o êmbolo lentamente. O aluno deve lembrar que toda vez que aparecer a palavra lentamente, trata-se de uma transformação isotérmica. Sendo a transformação isotérmica, nós temos que a temperatura final é igual à temperatura inicial. E nessa equação nós podemos simplificar as temperaturas. Assim sendo, nós vamos ter a expressão pressão final vezes o volume final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial. Para fazer a substituição nessa equação, nós vamos observar que o volume é reduzido até a metade do seu volume inicial. Assim sendo, nós teremos que a pressão final vezes metade do volume inicial é igual à pressão inicial vezes o volume inicial. Ou seja, nós chegaremos que a pressão final é igual a 2 vezes a pressão inicial. Vamos nos atentar para que quando, numa transformação isotérmica, o volume diminui, utilizando a equação geral dos gases perfeitos PV igual a N, R, T, nós teremos nela o número de mols constante, a constante constante e a temperatura constante, pois se trata de uma transformação isotérmica. Ou seja, se o volume diminui, para que esta parcela continue constante, a pressão do gás vai aumentar. Neste caso, como compensação, a altura de coluna da esquerda vai subir, enquanto a coluna de mercúrio da direita vai descer, e nós teremos uma diferença de altura da coluna da esquerda com a coluna direita determinada pela nova pressão do gás que acabamos de determinar. Fazendo o desenho equivalente à altura de coluna de mercúrio na esquerda e na direita, nós podemos observar que após o gás ser comprimido, a coluna da direita desceu até este nível e a coluna da esquerda subiu até este nível, criando uma diferença de altura de coluna HE menos HD. Neste ponto, nós temos a pressão equivalente à pressão neste ponto, que é simplesmente a pressão do gás que atua na superfície da coluna da direita. Isso porque, mesmo líquido, mesmo nível, temos a mesma pressão. Neste ponto, a pressão é a pressão atmosférica, que atua na superfície da coluna da esquerda, mais a pressão de hidrostática, que é a pressão de coluna de mercúrio de uma coluna de altura HE menos HD. Assim, podemos escrever que a pressão P0, que é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática da altura de coluna de mercúrio HE menos HD, será dado pela pressão do gás, determinada anteriormente. Assim sendo, utilizando o princípio de Stevin, que a pressão hidrostática é diretamente proporcional à altura da coluna de mercúrio, nós teremos a pressão atmosférica P0 mais a densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura da coluna da esquerda com a coluna da direita, que é a altura da coluna de mercúrio após a compressão do gás, igual à pressão do gás ao final da compressão que nós determinamos no valor de 2 vezes a pressão atmosférica. Passando a pressão atmosférica para o outro lado, trocando o seu sinal, nós teremos então que a diferença da altura de coluna da esquerda com a altura da coluna da direita será dado por P0, que é a pressão atmosférica, sobre D, que é a densidade, vezes G, que é a aceleração da gravidade. Sendo esta a solução pedida no subitem número 1. No subitem número 2, o professor fecha o registro R e puxa o êmbolo rapidamente até que ele volte ao volume inicial antes de realizar a compressão. Ou seja,
Numa transformação rápida, trata-se de uma expansão adiabática. Do nome expansão adiabática, nós podemos tirar que na expansão o trabalho do gás é sempre positivo. Sendo adiabática, não dá tempo do gás trocar calor com a vizinhança, portanto a quantidade de calor total trocada é igual a zero. Utilizando então a equação da primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna será igual à quantidade de calor trocado menos o trabalho realizado pelo gás. Porém, nós temos que, sendo adiabática, o calor trocado é igual a zero, ou seja, a variação da energia interna que o gás sofrerá será dado por menos o trabalho realizado pelo gás, que tem sinal positivo, já que é uma expansão. Portanto, o lado direito dessa equação é negativo. Assim sendo, a variação da energia interna é negativa. Quando a variação da energia interna é negativa, nós podemos então imaginar que a variação da energia interna relacionando com a temperatura, teremos então que a temperatura final do segundo processo será menor do que a temperatura inicial do processo, ou seja, T2 é menor do que T1, portanto a temperatura diminui. Utilizando a equação de estado de um gás, teremos que P2, V2 sobre T2, que representam a pressão final, o volume final e a temperatura ao final do segundo processo, será igual à pressão P1, V1 sobre T1, que representam a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial, que são determinadas ao final do primeiro processo. Assim sendo, temos, substituindo, P2, que é a pressão ao final do processo, vezes V, que é o volume de origem ao qual ele retorna, sobre a temperatura T2, que é a temperatura ao final do processo, será igual à pressão P1, que foi determinada anteriormente como 2 vezes a pressão atmosférica, que era a pressão inicial do gás, vezes o volume ao que foi reduzido, que foi metade do volume inicial, ou seja, V sobre 2, dividido pela temperatura T1. Simplificando volume com volume, 2 com 2, nós teremos que a pressão final P2 será dado pela razão das temperaturas finais e temperatura inicial vezes a pressão inicial antes dos dois processos a qual o gás foi submetido. Como T2 é menor do que T1, nós podemos observar que essa razão é menor que 1. Sendo essa razão menor que 1, P2 é a pressão ao final do segundo processo, é menor do que a pressão inicial ao qual o gás estava submetido antes do primeiro processo de compressão lenta. Neste caso, observando então o tubo em forma de U, como essa pressão ao final do segundo processo P2 é menor do que a pressão atmosférica P0, que era a pressão do gás inicialmente, em que as duas colunas estavam juntas, nós então teremos que a coluna da direita sobe em relação à coluna da esquerda. Neste caso, então, a coluna da direita tem um tamanho, uma altura de coluna maior do que a anterior. Podemos então colocar que a altura de coluna da direita é maior do que a coluna da direita antes dos processos 1 e 2 a que foram submetidos. Observando o tubo em forma de U, nós já sabemos que P2 é maior do que a pressão atmosférica P0. Neste caso, as duas colunas não ficarão no mesmo nível, sendo P0 maior do que P2, evidentemente, a diferença entre as alturas de coluna existirão com a altura da direita maior do que a altura da esquerda, compensando uma menor pressão P2 com o complemento de uma altura de coluna de pressão hidrostática.